Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo aqui. Eu sou o Diogo Pires e vou te ensinar algo sobrenatural e ainda racional nesse vídeo de hoje. É só você se inscrever aí, deixar o like e compartilhar, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena, beleza? Nós vamos falar hoje sobre a questão de um cego guiando outro cego. Diogo, você tá falando da liderança. Não, que isso, calma aí. Calma aí, irmão. Não tô querendo trazer problema pra ninguém. Calma, vamos com calma. Eu aqui sou teólogo, então vou explicar a Bíblia. Por isso que esse vídeo pode ser até que vai ficar um pouquinho mais longo que os outros que eu já tenho aqui no canal, porque a gente vai esmiuçar aqui vários conteúdos que valem a pena você compreender e aprender, tá bom? Então o texto base é Mateus capítulo 15, onde eu tirei esse tema, né? É na própria Bíblia, está escrito dessa forma: deixe-nos, eles são guia de cegos. Capítulo 15, versículo 14 de Mateus. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. E a primícia aqui desse estudo, né, dessa exegese que nós vamos fazer do texto, é o seguinte: a natureza da religião e a sua essência da fé. Porque quando você vê no versículo 1 do capítulo 15 de Mateus, ele fala o seguinte: então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Com certeza você já ouviu sobre isso. Lógico aqui que eles não estão falando, né, de lavar as mãos para se alimentar. A sua mãe aí na sua casa com certeza deve ter falado para você: ei, antes de comer, lave as mãos. Então, mas não é isso que aqui eles estão colocando de fato, porque Jesus vai mostrar que tinha algo a mais aqui. Eles não estavam falando de uma tradição de ser puro. Jesus, como um bom político, eu falo assim porque o político, ele nunca responde o que você quer, né? Ele sempre pergunta de novo com uma resposta. Não sei se você entendeu, mas é isso que acontece o tempo todo. Jesus respondeu, um político, lógico, na parte boa, né, que eu estou colocando aqui. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então, basicamente, o que Jesus indagou eles é o seguinte: ei, vocês estão falando para os meus discípulos que eles precisam lavar as mãos. Falando nisso, vocês estão transgredindo a lei. Eles, sabendo ali, Jesus sabia exatamente com quem ele estava falando. De uma maneira sobrenatural, ele conhece o coração de cada pessoa ali. E aí, essa tradição aqui é porque é o seguinte: existem dentro das leis, são 613 leis. Então, esses 613 leis, elas deviam ser cumpridas. E as leis, tem as leis cerimoniais, as leis morais. Nesse caso aqui, é umas leis cerimoniais. Por que isso, Diogo? Porque quando você vê um sacerdote, né, tanto no tabernáculo quanto também nos templos, eles precisavam ali, tinha um lavatório que eles precisavam lavar as mãos para entrar no Santo dos Santos, ou colocar os pecados, né, no caso do tabernáculo, diante de Deus. E eles precisam fazer uma cerimônia de entrar no Santo dos Santos. E aí, esses fariseus aqui, eles questionavam sobre lavar as mãos de uma maneira cerimonial, mas não necessariamente aqueles discípulos precisavam lavar as mãos, porque eles não iam fazer nenhuma cerimônia, nada disso, entendeu? Aí, qualquer coisa, coloca nos comentários aí que eu explico melhor, tá bom? É só para o vídeo também não ficar enorme aqui de 1 hora, né? Mas vamos lá, vamos tentar ver se ele fica menor. No capítulo 4, né, a gente entende melhor isso, porque fala o seguinte, o versículo 4 aí de Mateus capítulo 15. Pega a sua Bíblia e acompanha, tá bom? Seja um bereano. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. No versículo 5 aí: mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. E versículo 7, hipócritas, ele fala. O que basicamente Jesus quer trazer para eles? Eu vou colocar nos dias de hoje para você que está me vendo entender. Basicamente,
Jesus está falando para eles: vocês têm seus pais, pai, mãe, lógico, os dois, o casal. Vocês, na velhice, ao invés de vocês ficarem com eles, tomarem conta deles e tudo, vocês não querem colocar eles, se eles vão realmente precisar de um asilo, vocês não querem colocar ele lá. Por que vocês não querem colocar ele lá? Porque vocês dizem que todo o dinheiro que vocês têm, vocês já ofertaram para Deus. Então, no caso, vocês estão o tempo todo dedicados, né, à vida de Deus. Aham, sei. Interessante. Mas será que realmente é isso que vocês estão vivendo? Será que realmente é isso que vocês querem viver? Será que não é só da boca para fora que vocês estão me falando, que vocês vivem? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus, com certeza, entendeu e compreendeu de modo espiritual que algum daqueles fariseus viviam dessa forma. Então ele foi direto na ferida. O que Jesus faz muitas vezes é confrontar o erro que nós cometemos, como nós estamos vivendo, e se de fato nós queremos mudar pelo arrependimento, voltar por outro caminho, a seguir a direção correta, que é ele, tá bom? E aí ele faz as indagações para as pessoas que ele encontra. E no caso aqui foram os fariseus que estavam começando de uma forma aqui errada uma conversa com ele, indagando tradições. Já que vamos falar de tradições, então eu queria dizer ao erro que vocês estão cometendo de não honrar pai e mãe, com a prerrogativa de usar as tradições aqui. Vocês acharam era uma brecha na lei para não ajudar os seus pais e ou seu pai e a sua mãe, né, no final da vida, com a prerrogativa que vocês estão ofertando a Deus. Assim, na tradução NTL Diogo Pires, eu consigo te explicar dessa forma, tá bom? Mas se você quiser pesquisar mais a fundo, você vai entender exatamente o que eu estou querendo colocar aqui. É para ser mais didático, eu estou trazendo assim mais palpável para você, tá bom? Então, se vocês estão fazendo isso, versículo 7, vocês são hipócritas, porque vocês transgridem a lei, que é honrar pai e mãe. Onde está isso, Diogo? Provérbios capítulo 28, 24. Pesquisa. Seja um bereano. Não fique só com o que eu estou falando. Pesquisa aí, tá bom? Procure. Bota nos comentários se realmente é isso, tá bom? E se eu errar, coloca nos comentários. Não tenho medo disso. Faça, porque eu tenho certeza da fé que eu professo. E aí, você também precisa ter quando você encontrar isso na Bíblia, tá bom? Então vamos lá. O que significa isso? Se alguém queria livrar-se da responsabilidade de cuidar de seus pais em idade avançada, era só fazer a falsa declaração de que seus bens pertenciam ao templo, de que era Corban, que significa oferenda, né? Seus bens seriam registrados em nome do templo até a morte de seus pais. Olha que interessante, isso aí é a parte teológica da situação que eles viviam. Então vamos continuar aqui. Bem profetizou Isaías, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9. Em vão me adoram, seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. O que Jesus está colocando aqui? A doutrina é segundo plano da Bíblia, da palavra de Deus, do que foi escrito pelas leis, tá certo? Pode ser que você se contorça aí na sua cadeira se você quer colocar a doutrina acima da Bíblia, mas eu tenho a te dizer que esse versículo aqui já prova isso. A Bíblia é totalmente o primeiro patamar, tudo que você precisa conhecer sobre Deus. Por isso, o próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Use os versículos da forma que o contexto pede, como eu estou fazendo aqui uma exegese desse texto para você, tá bom? Não fique pegando os versículos e colocando na sua razão, do jeito que você pensa, porque isso você vai estar errando e vai continuar errando, até você viver o que a Bíblia realmente diz. Contra isso, contra fatos, não há argumentos. A Bíblia está aqui e você precisa seguir isso aqui. Ah, mas eu tive uma revelação, uma conjectura de tal coisa. Cuidado com as conjecturas e o que você pensa. Dado essas informações e ressalvas, continuemos.
Então, versículo 9, em vão me adoram, seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. Então, regras de homens, né, que é os fariseus aqui, é o que Jesus está colocando, eles são regras que eles mesmos criaram para subjugar o povo ou fazer uma brecha na lei para que fique mais confortável para eles. Mas eles transgrediram a lei de honrar o pai e a mãe. Então tome cuidado com você viver nas suas próprias razões. Porque quando você vive nas suas próprias razões, possivelmente você vai transgredir alguma lei, tá bom? Devemos estar assim, sempre atentos, né? Isso aqui é a parte do esboço aqui, para os métodos que se usam para invalidar a palavra. Um deles é esquecimento. Então, meu Deus do céu, eu me esqueci de tal versículo. Esqueceu nada. Você não esqueceu nada. Você está querendo achar uma brecha na lei aí, tá? Então tome cuidado com isso. Segundo aqui, reinterpretação. Como eu já disse, conjecturar é um perigo muito grande, tá bom? Tome cuidado com conjecturação, tá? Reinterpretação, existe um contexto, existe um porquê das coisas acontecerem, o porquê Jesus fala as coisas. Se você pesquisar na própria fala dele, você consegue entender que ele falou sobre tais coisas, tal, como ele falou, por que ele falou. Outra coisa, racionalização também não é só a maneira racional que você tem que viver o sobrenatural. Mas, porém, Jesus usou a racionalização também, tá? Não vou descredibilizar a racionalização, porque Jesus usou isso de várias formas. Quando ele vai explicar sobre o joio e o trigo, ele está racionalizando. Você conhece sobre o joio e o trigo, você planta o trigo, mas você sabe que o joio cresce junto com o trigo. Como é que eu vou arrancar esse joio? Só dá para diferenciar quando cresce, quando já está todo mundo grande, entendeu? E aí, no tempo da colheita, a palavra de Deus diz, né? E aí ele vai conseguir saber exatamente quem é trigo e quem é joio. Então fique tranquilo. Quem está aí fazendo as coisas totalmente erradas, eles vão ver no final, né, no tempo da colheita, quem é trigo e quem é o joio. Outro texto que eu cito aqui para vocês, aqui você pode pesquisar, está em Atos, tá? Tem Gamaliel falando sobre Pedro e João em defesa deles, né? Quando ele fala o seguinte no Sinédrio: ei, levantaram 200 que seguiam fulano, e esses fulanos se dissiparam após a morte desse fulano aí, que era um líder. Levantaram 400 que seguiam outro fulano, mas esse fulano morreu, e aí esses seguidores também se dispersaram. Mas João e Pedro, se esses forem de Deus, nós estaremos lutando com o próprio Deus. Quem falou isso foi Gamaliel, também fariseu, que foi professor de Paulo antes da conversão dele, tá bom? Mas é só para você ver essa parte da racionalização, de você usar coisas naturais para explicar também o sobrenatural. Uma coisa não isenta a outra. Se você racionalizar tudo, acaba sendo uma pessoa incrédula, né? Também é a questão da ignorância. Deus não leva em consideração o termo da ignorância. Se você não entendia, não compreendia antes, ok, tudo bem. Mas a partir do momento em que você conhece a palavra, você não pode alegar que você tinha ignorância aqui, né, nas coisas de Deus, porque você conhece. Então você não pode dizer onde está isso, jogo, qual a parte da Bíblia que mostra bem claro isso. O Lázaro e o rico, né? Ele tá lá no Hades, ele fala com o seio de Abraão, né? Com Abraão, falar com os seus familiares para que eles não pudessem ir para o mesmo lugar dele. Mas aí Abraão responde para ele: ei, ele tem as leis e os profetas. Então quer dizer, existe a Bíblia, você conhece, então você não pode alegar ignorância da palavra. Então cuidado com isso. E a simples desobediência, submissão à autoridade. Então você vê alguém falando lá na frente, você, por simples desobediência, não quer seguir aquilo que as pessoas estão dizendo ali na frente. Aí eu coloco uma ressalva para o seguinte: se esse texto aqui também vai falar sobre isso aqui no final, tá? Tá no texto. Eu não posso seguir de cego. Se a pessoa está me levando a um erro, ou seja, falando algo que não é bíblico, isso a gente aprende lá no CFM, lá da onde eu fiz o curso da Nova Vida, também fala sobre isso. Você vê que seu líder está transgredindo a própria palavra, aí sim você vai ter que ficar
contra ele, porque o que prevalece, como eu falei no início do vídeo, é a palavra de Deus, tá bom? Então a doutrina nunca vai ser maior que a própria Bíblia. Versículo 10, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro, contamina ele, ao dizer que não é que entra dentro de uma pessoa que o contamina. Jesus não está tornando todas as comidas permissíveis ou saudáveis. Jesus inverteu o foco dos mestres da lei. Eles estavam obcecados com o exterior, enquanto Jesus enfatizava as ações morais e internas. É interessante você entender essa parte, porque o externo, você vai compreender isso melhor vendo Paulo falando sobre as prostitutas. Ele fala que as prostitutas precisavam deixar o cabelo crescer. Por quê? Porque a prática delas, o contexto, não fuja do contexto. O contexto é que as prostitutas cortavam o cabelo. Era assim que elas eram conhecidas. O deixar cabelo crescer ali era para diferenciar elas de outras mulheres que ainda continuavam naquela prática, porque as prostitutas estavam se convertendo. Vai lá, procura, pesquisa, entenda e coloca aqui nos comentários se realmente é isso, tá bom? E aí você consegue entender o que tá aqui não é o externo, mas sim o interno. Tá querendo dizer sobre pensamento. Então, houve uma mudança de pensamento, houve uma mudança de vida, então você entende que você tem que viver práticas diferentes. Só que a prática diferente só vai ser algo que vai realmente acontecer se você mudou internamente, tá? Porque o exterior, ele pode mostrar muito. Você pode ir na sua igreja, uma mulher toda linda, um homem, né, com toda a barba feita, né, fez sobrancelha, cortou o cabelo, mas se isso, se a palavra de Deus não estiver viva dentro do seu coração, é só fachada. Então tome cuidado com isso, e Jesus mostra isso no texto aqui. Versículo 12, então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Por que eles ficaram ofendidos? Porque a Bíblia é um livro de confronto, para corrigir aqui, porque o amor não é falta de correção. O amor é justamente isso. Você amar a pessoa, você ama ao ponto de corrigir ela para que fique melhor. Ei, o seu filho está fazendo algo errado. Eu não tenho filho, mas você que tem filho aí vai se identificar com isso. Você está vendo que seu filho está fazendo algo errado. Se você deixa, quer dizer que você não está amando seu filho. Mas se você corrige, você quer o melhor para ele. Isso é amor, entendeu? Isso é amor. Então faça isso. E versículo 13 de Mateus 15. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes, como eu já tinha falado anteriormente. Versículo 14. Deixam-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então, resumo da ópera aqui para vocês. Resumo desse capítulo 15, de 1 a 14. Jesus chega, conversa com esses fariseus e vê que o intuito, a gente consegue ver nos dias de hoje, que tem muito pastor coach. Nós vemos pessoas que estão totalmente buscando a prosperidade, pregam sobre essa prosperidade, mas a essência de Jesus não está querendo dizer sobre isso. Fala sobre humildade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos do Espírito, né, é que vão mostrar se a pessoa realmente mudou internamente ou se ela está só externamente. Não se engane por um termo, não se engane por uma palavra bem colocada lá na frente, imponente, mas fique sempre com a palavra de Deus, que ela vai te levar a você ser salvo, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Se faltou alguma coisa, se você quer acrescentar algo, coloca nos comentários aqui, que eu aceito sim o seu comentário, e se for algo muito bacana, eu também faço mais vídeos como esse aqui. Mas como isso me tocou muito, e eu vejo que é algo atual para as igrejas, né, de hoje, tudo que eu faço aqui são base de inúmeras perguntas que já me fizeram. Então eu acho um estudo, né? Vou procurar, vou pesquisar, vou tentar embasar da melhor forma possível para trazer aqui para vocês para o canal. E a demora de colocar é porque eu realmente estou sem tempo. Então peço aí perdão a questão de falta de tanto vídeo,
mas agradeço também porque o canal continua crescendo e estamos aí rumo a 2.000 inscritos. Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Falou! Fui!